Fala, povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pessoal, e como o título aí já mostrou, né? É um título, um vídeo um tanto quanto polêmico, mas é necessário para você que quer imigrar, não só aqui para o Reino Unido, mas para qualquer lugar do mundo. Esse vídeo é para você. Então, depois da vinheta, não sai daí que precisamos conversar. Então, pessoal, como o próprio título aí falou, né? Esse vídeo aí como eu falei no início, aí é polêmico, mas é necessário, né, pessoal? Vamos falar hoje sobre xenofobia, em especial aqui no Reino Unido. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu tinha até um vídeo antes, né, um blogzinho aí já quase pronto aí, para mostrar para vocês aí um passeio bacana, mostrar uma coisa, um lugar legal aí de Londres, né, bonito, né, especial, agradável. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, devido a algumas perguntas e depois eu fui pesquisar por quê, porque frequentemente as pessoas conversam sobre isso, né? Vira e mexe, né, esse assunto vem à tona. Mas aí algumas pessoas perguntando a mim, amigos, né? E pessoas também que estão aqui no canal, né? Que são inscritos no canal, e perguntando sobre essa questão da xenofobia aqui no Reino Unido. Isso aí eu sei que é frequente, mas de uns tempos para cá, uma semana, 2 semanas, essa pergunta ela veio à tona assim com muita frequência. E eu fui pesquisar o que estava acontecendo aí no mundo, né? E como todos nós sabemos, né, existe, em todo lugar existe, né? Mas infelizmente, algumas semanas atrás aí, houve vários casos aí de xenofobia, em especial em Portugal, né? Foi até notificado aí na televisão, na internet, e houveram vários casos, né? E o pessoal começou a perguntar como é que era a situação aqui da xenofobia aqui no Reino Unido. Então, pessoal, esse vídeo é sobre isso, tá bom? Sem mais delongas, vamos entrar no assunto. Pessoal, a xenofobia existe em qualquer lugar do mundo. A pergunta é: existe xenofobia no Reino Unido? E a resposta é: sim, existe xenofobia no Reino Unido. Porém, pessoal, aqui no Reino Unido, o governo britânico, né, o Estado, ele tem uma política muito rigorosa com relação a isso, né? Existe leis, né? Existe sanções legais, né? Para pessoas que cometem esse crime aqui no Reino Unido. Então a posição do governo é muito dura com relação a isso. Existem leis protetivas, né? Para imigrantes, para pessoas de várias etnias, né? Pessoas que também nascem no Reino Unido, né? São cidadãos britânicos, mas não são necessariamente de origem britânica, né? Não são pessoas caucasianas, não são pessoas de origem saxã ou celta, enfim. São filhos e netos de imigrantes, mas que são cidadãos britânicos. E a posição do governo realmente é totalmente contra, né, essa postura, essa conduta. Existem leis, existem protocolos, porque aqui no Reino Unido, pessoal, existem pessoas de vários lugares do mundo, né? Existem pessoas de praticamente todos os lugares do mundo que você possa imaginar. Do leste europeu, né, do centro da Europa, da Península Ibérica, búlgaros, romenos, russos, ucranianos, chechenos, bósnios, polacos, enfim. Sem contar também que várias pessoas vindo também da África, né? Nigéria, Camarões, Angola, Moçambique, América do Sul também, outra porrada grande. E também tem muitos indianos, né? Eu acho que é o grupo étnico que mais tem aqui em Londres, né? E também pessoas também do mundo árabe, judeus também, né? Aí leva também aquela questão da guerra agora, né, do conflito entre Palestina e Israel. Então, assim, o governo britânico ele tem uma posição muito dura com relação a isso, tá? Mas mesmo assim, existe xenofobia aqui. E por que, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo? Porque algumas pessoas perguntaram a mim, Ademir, porque eu vi lá em Portugal, eu vi na Espanha, eu vi em tal lugar, que houve esses ataques xenofóbicos contra brasileiros. E eu queria saber de você se aí também é assim. Porque se for, eu nem pretendo migrar. E se esse for o caso, realmente, então você não pode vir para cá, nem para nenhum lugar do mundo. Porque, infelizmente, a xenofobia ainda é uma realidade. Apesar do Estado, né, do Estado britânico, né, do Estado
do Reino Unido, né, ser contrário a isso, desculpa, e tem uma posição muito forte com relação a isso, e as leis também são duras, né, com relação a isso, até porque existem muitos grupos étnicos aqui, então para que haja uma paz, que haja um convívio, né, social, né, civilizado, então o governo criou várias leis, várias medidas, né, várias barreiras para proteger as pessoas com relação a isso. Mas ainda existe, pessoal. É velada, né, às vezes é um pouco obscura, um pouco disfarçada, mas existe. Então, se você pensa, né, e não sair do Brasil por conta disso, então você realmente deve desistir dessa ideia de imigrar. Porque, infelizmente, pessoal, estou sendo realista com vocês, né? Não estou aqui para passar pano, nem para enganar ninguém, nem para dizer que é o mar de rosas ou é mil maravilhas, que não existe xenofobia aqui, eu estaria mentindo, tá bom? Mas, com relação a outros países, aqui é bem mais brando. Por exemplo, recentemente, né, nós vimos aí vários ataques xenofóbicos em Portugal, né? Eu tive aí várias notícias, né, de vários ataques e pessoas gravaram, inclusive, né, a moça xingando outra no aeroporto, um senhor xingando uma moça no metrô, outro no ônibus, enfim. E tem vários relatos de ataques xenofóbicos, principalmente em Portugal. Mas, pessoal, isso não quer dizer que toda a população portuguesa ela pensa assim. Eu, particularmente, já trabalhei com portugueses no Brasil, tá? Eu tenho um amigo meu português que nós trabalhamos muitos anos numa rede de supermercado bem famosa aí, uma rede francesa, né? Que não vou dizer o nome, mas, né? Para quem um bom entendedor, minha palavra baixa, né? Então, eu trabalhei com ele vários anos nessa rede, né? E ele é português. E é um cara, ele é do Porto, inclusive, mas é um cara super gente boa, rapaz. Ele não tem nenhum preconceito contra o Brasil, inclusive ele tem uma esposa brasileira, tem um filho brasileiro, e é um cara muito gente boa. Claro que existem algumas diferenças culturais, né? Entre Brasil e Portugal. Ainda existe aquele ranço, né? Do tempo da colonização. E pessoas, né, no Brasil e em Portugal ainda alimentam digamos, esse ódio do bem, né? Mas é uma coisa que ficou no passado, pessoal, e a gente precisa seguir em frente. Eu sei que tem pessoas que pensam mal dos brasileiros, e alguns brasileiros fazem por onde isso acontecer, infelizmente, mas isso não é a realidade absoluta de Portugal, não. Na verdade, existem pessoas, a maioria das pessoas, dos portugueses, gostam sim dos brasileiros e do Brasil. Inclusive, eles consomem muita cultura brasileira, música, novelas, séries. Então, não é bem assim, não, pessoal. O futebol brasileiro também é visto em Portugal, porque eu conversei com ele, ele me falou sobre isso. Antes de ele morar aqui no Brasil, lá no Brasil, inclusive, desculpa, ele já conhecia o nosso futebol, por exemplo, Palmeiras, Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Ele estava inteirado do futebol brasileiro, da cultura brasileira, né, das novelas, da música, Michel Teló, né, muito conhecido, muito conhecido na Europa, né, aquela música dele estourou. Então, assim, não é uma coisa alheia, eles conhecem muito sobre o Brasil. Tá? Então, assim, não é a questão que todo português tem ódio do Brasil, tem raiva dos brasileiros, pelo contrário. Inclusive, aqui na Inglaterra, eu trabalho para um português, né, meu patrão é português, meu chefe, e tenho dois colegas de trabalho que também são portugueses. E a gente se dá super bem. Inclusive, eles já disseram que pretendem visitar o Brasil o quanto antes, quando houver uma oportunidade. Então, pessoal, isso não é realidade absoluta que todo português odeia o brasileiro. Mas existe sim essa questão de xenofobia em Portugal, muito forte, né? E acabou que eu comecei a pesquisar e vi realmente esses ataques e suscitou a dúvida nas pessoas, como é que era aqui em Londres, né? Porque disseram de mim, se for assim também, igual a Portugal, eu não vou. Então, infelizmente, se esse for o caso, se você não quiser vir para Portugal por conta disso, pessoal, então, infelizmente, realmente, não dá para você, porque existe xenofobia em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil. Eu, como nordestino, né, sei muito bem disso, né, que é do norte e do nordeste do Brasil. Não vamos passar pano, né, não vamos tentar tapar o sol com a peneira. Sabemos que isso é uma realidade também no Brasil. Existe a xenofobia doméstica também, né? Quem migra do norte e do nordeste, né, vai morar em São Paulo, vai morar em Rio de Janeiro, no sul, né, Santa Catarina, sei lá, Paraná, Rio Grande do Sul, sabe que isso acontece. Mas também que não é a realidade absoluta. Não é todo o pessoal do Sudeste ou todo sulista
que é xenofóbico, que tem ódio dos nordestinos. Não é bem assim, essa não é a realidade absoluta, essa não é uma verdade absoluta. Mas existe sim, pessoal. O que eu estou querendo dizer é que é o seguinte: em todo lugar do mundo existe xenofobia, até no nosso país. Existe a xenofobia doméstica, sim. Existe o preconceito, seja ele sociocultural, religioso, econômico, regional, étnico, mas existe. Então, assim, no nosso próprio país existe isso. Nós temos que encarar essa realidade de frente e nós temos que passar adiante, pessoal. Temos que passar por cima disso. É mais uma dificuldade, né? É mais uma adversidade. Mas se você tem interesse de mudar de vida, de migrar, não só para aqui, ou até mesmo dentro do Brasil, se você tem interesse de ir para São Paulo, Minas Gerais, enfim, Rio de Janeiro, não sei, e você imaginar, não vou porque eu vou sofrer xenofobia. Então, pessoal, vocês não vão sair do lugar, nunca, porque infelizmente isso existe. Eu tenho um amigo também, de longa data, conheço desde criança, que ele morou também na Espanha, né? Ele conhece a Bélgica, conhece a Alemanha, conhece os Estados Unidos, né? Meu amigo Herberson, até um abraço para ele, se ele estiver vendo esse vídeo, né? É um grande amigo que eu conheço desde de criança, né? Ele é um cara que viajou bastante e morou muito tempo na Espanha. Inclusive os filhos dele, os dois nasceram na Espanha, tá? Em Salamanca, para ser mais exato. E ele, conversando com ele, isso já há muito tempo atrás, há mais de 15 anos atrás, ele falou que existia e ainda existe também xenofobia contra brasileiros, não só contra brasileiros, mas contra outros grupos étnicos. Porque, infelizmente, pessoal, tem gente ainda com essa mente, né, tamanho de uma azeitona, que ainda tem esse pensamento, né, que devido às pessoas, né, devido à capacidade das pessoas, né, de realizar, de construir o caráter, o que qualquer que seja, né, a análise que a pessoa faz, né, faz a partir, né, se baseia aonde essa pessoa nasceu, né, a que grupo étnico ela pertence. Mas nós sabemos que caráter, né, capacidade de realizar, não tem a ver com cor de pele, não tem a ver de onde você nasceu, não tem a ver de onde você veio, mas tem a ver com a capacidade individual, intelectual e moral de cada um. Isso aí, pessoal, não tem nada a ver se você é brasileiro, se você é chileno, se você é paraguaio, se você é camaronês, moçambicano, né? Isso não vai dizer se você é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, se você é uma pessoa empreendedora ou não, se você é um bom ou um péssimo profissional. E não é de onde você veio que vai dizer quem você é. São as suas atitudes, né, que dizem quem você é. Detalhe que eu queria falar rapidinho. Tô de touquinho aqui, ó, porque o outono chegou, né, e o negócio tá embaçado, viu? Deixa eu só fechar esse negócio aqui para não fazer barulho aqui no vídeo. Aqui atrás, ó, um monte de roupa de frio aí. E não sei se vocês lembram, né, que acompanhou o vídeo anterior sobre o lixo de Londres, né, que eu mostrei um cabide que eu achei ainda lacrado, né, no lixo, lacrado, novo, olha aqui, ó. Montei, coloquei aqui, ó, onde está meu computador, né, onde eu trabalho, só com os casacos mais pesados, né, para suportar o frio que está chegando. Tá vendo aí? Se você não viu, acompanha lá no outro vídeo, né, que eu falei sobre isso, né, sobre o lixo de Londres. Olha aí, ó, que eu peguei desmontado um novo lacrado. Olha como você viu, tá vendo? Novinho lacrado, agora tá aqui, ó, montado com um monte de roupa para suportar o frio. Então vai lá, vê o outro vídeo, tá bom? Sobre o lixo de Londres, e é isso aí. Vamos continuar seguindo a nossa conversa. Não se esquece de dar o like, hein? Recentemente, tive até uma situação comigo de xenofobia, que eu até pensei que não fosse comigo, depois eu percebi que foi comigo realmente, né? Tava aí meus filhos, minha esposa não estava nesse dia, e nós entramos no metrô, né? Essa moça estava na plataforma com a gente, esperando o metrô. E ela estava no telefone e se afastou. Eu pensei que ela estava se afastando porque ela queria mais privacidade para atender a ligação dela, né? Pois bem, o metrô chegou, ela entrou e nós entramos também. E nós sentamos no mesmo vagão que ela, de frente para ela. Ela entrou e sentou primeiro. E assim que nós sentamos, frações de segundos, quando nós sentamos, ela sentou quase que juntos. Eu sentei, ela sentou, eu também sentei. Ela olhou para a gente, olhou para os meus filhos e se levantou.
né, entrouxou o bico, como se diz lá no Nordeste, entrouxou o bico e foi lá para o outro vagão. E o mais curioso, que no vagão só estava eu, os meus filhos e ela. Ela preferiu para um outro vagão lá, que tinha mais pessoas, era muito mais barulhento, mas ela preferiu ir do que estar com a gente. Eu não sei se ela me confundiu com um outro grupo étnico, porque eu nem falei, né? Ela nem viu que eu falava português. Não sei se ela me confundiu com indiano, né? Porque aqui também tem muito indiano. Infelizmente, eles também sofrem muito preconceito, né? Por parte de alguns grupos étnicos. E o mais curioso, pessoal, que os mais preconceituosos nem são os ingleses, nem são os britânicos. São outros imigrantes. São outras pessoas que vêm de fora e tratam os imigrantes com discriminação. Dá para entender? Alguns imigrantes têm preconceito contra outros imigrantes. Ou seja, estamos todos no mesmo barco, estamos todos na mesma situação e mesmo assim as pessoas sofrem ataques xenofóbicos por serem imigrantes, por parte de outros imigrantes. Tá? Então, claro que existe também por nativos também, mas é muito pouco, pessoal. Mas mesmo assim, pessoal, é muito raro que isso acontecer, é muito difícil, tá? As pessoas se respeitam muito. Acho que aqui no Reino Unido é um dos lugares que tem menos ataque xenofóbico, menos, muito pouco mesmo. Estou aqui há 5 meses e teve esse caso aí comigo, mas foi uma coisa leve, né? Existem outros relatos muito mais violentos, né? De agressões verbais, de agressões físicas, né? Mas graças a Deus eu nem passei por isso com minha família, com meus filhos, né? Mas existe, pessoal, infelizmente existe. Então, se você está pensando em sair do Brasil para outro país, esqueça isso. Porque infelizmente, eu digo infelizmente, em todo lugar do mundo existe gente com a mente tacanha, gente besta e até por que não dizer babaca. Nem sei se pode dizer isso no YouTube, né? Mas eu vou dizer assim mesmo, é coisa de gente babaca, né? Fazer isso. Mas tem reduzido bastante os ataques, né? Em toda a Europa, né? Existem leis pesadas com relação a isso. Mas, pessoal, um conselho que eu dou a você é te prepara mentalmente, te prepara psicologicamente e esquece isso, pessoal. Se você quer mudança, se você realmente quer emigrar, você não deve levar em consideração a xenofobia, porque existe, é uma realidade, volto a afirmar, mas também os governos estão lutando contra isso e você tem que fazer a sua parte também de lutar contra isso e não deixar se abalar por isso, pessoal. Isso não é o motivo para você não emigrar, tá bom? Então esse era o papo que eu queria ter com vocês, pessoal, né? É uma conversa um tanto quanto desagradável, mas necessária, tá bom? Volto a dizer, existe sim, mas volto a dizer mais uma vez, não deixe isso frear você. Não deixe que isso cesse o seu sonho. Não deixe que isso faça você retroceder nem parar. Vá em frente. Se é isso que você quer realmente, enfrenta, tá bom? Desconsidera algumas pessoas. Faz o vídeo de mercador. Seja forte e resiliente, tá bom? Porque só assim você pode vencer esse tipo de preconceito, esse tipo de situação, e você pode realizar o seu sonho de sim morar na Europa, ou morar nos Estados Unidos, ou sair do Nordeste para o sul do Brasil, né? Porque também sabemos que tem no Brasil isso. Então não leve em conta isso, pessoal. Vá em frente, segue em frente, seja forte, seja resiliente e esqueça isso, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Nos acompanha aí, né, no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, tá bom? Se inscreve, compartilha, dá o like e vamos para cima, vamos para frente, porque a direção é para frente que se caminha, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.